ressuscitou para a nossa justificação. Hoje a cruz está vazia, o túmulo também está, mas os nossos corações estão cheios de alegria, de paz e de esperança. Por isso que nós estamos aqui. O salmista Davi, ele expressa em Salmo 94, do versículo 17, que aqueles que descem ao silêncio, esses não louvam ao Senhor. Queria aqui chamar a minha filha Amanda para louvar um hino. A Amandinha, ela não... É com muita alegria que eu quero expressar essa gratidão e essa oportunidade. Agradecer a essa igreja, né, que desde que a gente chegou, nos acolheu com tanto amor e carinho, né? Agradecer a cada um dos irmãos, agradecer a Deus primeiramente, agradecer a minha esposa. Estava ontem, quando o irmão falou para mim que eu ia trazer a mensagem, eu estava pensando o que eu poderia trazer esta noite, e eu estava trabalhando ontem à noite e dei um cochilo, né? E quando eu cochilei, eu sonhei que alguém estava pregando sobre Jó, né? E a pessoa estava pregando, e eu falei assim, é engraçado que a pessoa está pregando sobre Jó ali, eu não vou poder pregar então sobre Jó, não. Aí eu acordei e falei assim, é apenas um sonho. Então eu vou pregar sobre Jó mesmo, né? Então, a palavra de Deus, a gente sempre tem amor e respeito, a gente pede a Deus para que Deus nos revela, né? Então essa palavra, ela é uma palavra revelada. Vamos ler o primeiro capítulo de Jó, a gente já pegar com uma referência. Vamos ver aonde que Deus quer nos conduzir. Eu não sou muito de fazer esboço não, mas era uma palavra que Deus estava me dando ali, aí eu comecei a anotar algumas coisas. Jó capítulo 1. Eu vou ler até o versículo 4 só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas, e era muito gado, 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Este era muitíssimo rico, gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. O máximo que eu li dentro deste versículo, falando sobre a prosperidade de Jó, mas não queria se focar sobre esta parte. A gente vê que Jó foi um grande homem de Deus, e com certeza, se fosse hoje ou até naquele tempo, todo mundo queria estar perto de Jó. Jó era muito rico, Jó era um bom pai, Jó era um bom esposo, era um bom pai porque todas as vezes quando os seus filhos saíam para as farras, para as festas, né, na casa entre eles mesmos, a gente já vê a união entre os irmãos, e ali Jó, todas as madrugadas, Jó levantava e orava e pedia a Deus pelos seus filhos. E a gente vê em Jó ainda no capítulo 1 do versículo 6, conta mais ou menos assim: o dia que os filhos de Deus vieram apresentar a Deus, veio também Satanás. E Deus pergunta: de onde vem? E ele responde: de rodear a terra, de passear por ela. E Deus olha para ele e fala assim: tu não observaste o meu servo Jó? Na terra não é homem semelhante a ele, homem reto, sincero, temente a Deus, e por isso ele tem se desviado do mal. E o diabo, ele olha assim para Deus e fala assim: oxalá, debalde, tu tens cercado ele de bênção, ele e sua família, o seu gado cresce sobre a terra, mas toca tudo enquanto ele tem, e tu verás que ele não vai para cima de ti e diante da tua face. E Deus falou assim: tudo enquanto ele tem está nas tuas mãos,
porém pouco ali habita. E a Bíblia fala que daquele momento ele saiu e tocou em Jó. Mas a gente vê que para o diabo tocar numa pessoa, ele tem que pedir permissão a Deus. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele nos cerca. Nós estamos aqui porque há uma cerca, há uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Também Jó era da mesma forma. O diabo, ele rodeava a terra, mas ele não podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. É igual a Bíblia fala, lá em Tiago fala que o diabo anda ao redor de nós, bramando como um leão, para o quê? Para quem possa tragar. Mas ao lado nosso tem o quê? Tem um anjo do Senhor para nos livrar de tudo. E naquele momento o diabo sai. E os anos ali, os cadeus, os jebuseus, o fogo e o vento, ele entra na família de Jó e acaba com tudo que Jó tinha. E ali a gente vê uma notícia ruim atrás da outra. A gente vê que o seu gado, a gente vê que caiu fogo do céu, os seus filhos estavam festejando entre eles si, e a gente vê que veio um vento do norte forte, derrubou aquela casa sobre os mancebos e eles morreram tudo. Mas a gente vê que tudo enquanto que aconteceu na vida de Jó, um homem que era mais rico, um homem que era mais poderoso diante daquela região, o homem dorme rico, o homem dorme com a sua família e acorda diante dessa tragédia toda. Mas a gente vê que mesmo assim, Jó, ele não se esmoreceu. Imagina só, a pessoa que era mais rico ali, ele perde tudo ali, no momento ali. E continuando, do capítulo 2, a gente vê que outro dia, também a gente não sabe qual foi a data, mas foi em outra também ocasião, que também dá a mesma forma, e Deus dá o mesmo currículo sobre Jó. Tu não observaste o meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus, e por isso que se desvia do mal. E o diabo, ele questiona: ossos por ossos, carne por carne, tudo que o homem tem, darás pela sua vida. E a gente vê, e às vezes as pessoas, para se salvar, às vezes a pessoa, pela sua vida, eles são capazes de fazer crimes, eles são capazes de fazer todas as coisas para proteger a sua própria vida. Mas ali a gente vê que o maior patrimônio que Jó tinha não eram os seus gados, não eram os seus bens, era a sua própria família. A família é o maior ministério que a pessoa pode ter, e a família. Nós temos que investir na nossa família. Não adianta às vezes a gente investir em outra parte e a gente perder a família. Olha só lá sobre a arca lá de Noé. Noé pregou, Noé perdeu as pessoas, mas ganhou a sua família. A gente vê que, por outro lado, Davi, ele conquistou guerra, mas ele perdeu a sua família. E ali a gente vê que, diante dessa tragédia toda, Jó, a palavra de Deus fala que Jó rasga as suas vestes, rapa a sua cabeça, joga cinza sobre ela e fala assim: nu sai de dentro do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente falar que Deus é fiel diante da abundância, diante de uma porta aberta, diante dos nossos filhos que estão com saúde. Isso daí é muito fácil a gente falar: ah, Deus, ele é fiel, Deus tem me guardado, Deus é amor. Mas você falar que Deus é fiel diante de uma perda, diante de um vale, diante de uma dificuldade, diante de um câncer que você está passando, e você olhar e falar assim: Deus, ele é fiel. Jó, ele teve essa capacidade de passar por este deserto, de passar por essa prova e adorando a Deus. Então a adoração, Deus não tem que provar nada a nós. Nós temos que confiar no Senhor. No deserto, se a nossa fé ela fraquejar, não foi fé. Porque a fé a gente tem que se lançar mesmo, confiar. Está em dificuldade, está vindo problemas, temos que confiar. Jó,
ele tinha perdido ali todos os seus filhos ali. Num dia só, aquele homem ele perdeu. Eu penso assim comigo, no ano de 84, 24 de 84, aleluia. Eu perdi a minha mãe. Minha mãe, ela partiu e nós estávamos ali com 7 filhos ali. E a primeira vez que veio na minha cabeça sobre um caixão dentro da minha casa foi da minha própria mãe. E ali eu nunca esqueci. Imagina só um homem que tem que enterrar 10 filhos ali. E aquela mulher, diante dessas dificuldades, ela olha para Jó e fala assim: homem, mantenha a tua sinceridade para com Deus ainda. Amaldiçoa este Deus, homem, e morra. Em outras palavras, ela quis falar assim: se mata, dá um jeito, vai manter essa sinceridade. E mesmo assim, Jó ele fala assim: mulher, tu falaste como se fosse uma louca qualquer. Temos recebido o bem de Deus, nós não poderemos receber o mal. Jó, a Bíblia fala que em maneira nenhuma Jó ele pecou nessa parte. Mas eu não tenho um olhado crítico contra a mulher de Jó. Ela simplesmente foi usada pelo inimigo ali, o inimigo usou a boca dela para ela poder falar isso. Mas imagina só, uma mulher que era madame, uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que tinha empregados, uma mulher que tinha filhos, tinha uma família feliz. E Jó ele chega a falar que a sua família era feliz. Jó ele chega a falar assim: e as crianças sorrindo entre a mesa. Jó tinha isso nele. Imagina só uma mãe que tem que enterrar 40 filhos, 10 filhos. A cabeça dela não fica certo, porque ali ela está enterrando todo o futuro ali. Então eu falo sobre ela, porque ela foi usada por certo ponto pelo inimigo, mas não tenho olhado de crítica contra esta mulher. E a gente vê que os seus amigos viram falar da dificuldade dele, viram falar que ele estava com chagas ali, desde a planta do pé até a cabeça. Eles vieram consolar Jó, mas a Bíblia fala que quando eles viram Jó, a dor era tão grande de Jó que eles começaram a chorar. Antes nem falaram nada com ele, eles já começaram a chorar. E ali a Bíblia fala que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada, uma única palavra, somente do lado dele. Existe tipo de situações que a dor é única. Não existe palavra para a gente falar: eu sinto muito, os meus pesos, porque quem está sentindo é aquela pessoa. A dor é única. A dor que Jó estava sentindo ali era uma única dor. Mas a gente vê que os seus amigos, eles começaram a se criticar sobre Jó. Mas eu começo a ver, esses eram amigos de Jó realmente. Esses eram amigos. Por quê? Porque eles ficaram 7 dias, 7 noites ao lado do seu amigo, vendo ali o sofrimento deles, sem poder falar nada, mas ali acompanhado. Hoje os crentes de hoje, se ficar uma noite lá no UPA, perto lá do amigo, perto de um familiar, não, mas já está cansativo já isso. Paga uma pessoa para ficar aí. Então assim, hoje as pessoas elas não querem mais ficar ao lado das pessoas, ao lado, a cuidar. E esses resolveram a cuidar de Jó. Mas ali houve um momento que eles começaram a criticar Jó. Falaram que aquela dificuldade que Jó estava passando era sobre pecado. Porque naquele tempo existia algo que, se o homem fosse sincero, ele prosperava. E como a Jó tinha perdido tudo, eles falaram que Jó ele estava em pecado. Começaram a falar coisas graves sobre Jó. Começaram até a falar que Jó ele estava em adultério. Jó ele começa-se a defender. Jó falou assim: se eu andei espreitando a casa do meu próximo, então eu ofereci a minha mulher ao outro. E ali ele começa a se defender, a se proteger. E ali também eles começam a falar sobre que Jó não ajudava. E Jó ele chega a falar: eu era os olhos do cego. Eu era o pé do aleijado. Diante de mim as viúvas se alegravam.
Somente uma pessoa que ela ajuda, somente uma pessoa que ela tem um bom coração, que ela pode falar essas palavras. Então a gente vê que todo o sofrimento dele, para hoje nós ter este objetivo, este propósito, de nós ainda que nós passamos por dificuldade, porque este livro, todos os livros da Bíblia, existe um propósito. Este livro de Jó é o livro mais antigo que tem na Bíblia, talvez até mais antigo do que Gênesis, porque segundo as pessoas que estudam a história bíblica, fala que quem escreveu este livro foi Moisés. O seu sogro falava e Moisés escrevia. Foi uma história, é um livro poético, mas é um livro mais antigo da Bíblia. E hoje nós tiramos esta lição, uma lição de superação, uma lição de adoração, que não importa o que ele estava passando ali, mas a gente vê que ele adora ao Senhor. E a gente vê que o sofrimento lá de Jó do capítulo, insônia, Jó do capítulo 7, versículo 4, diarreia, Jó do capítulo 30 e do versículo 7, que ele fala assim, e o meu íntimo ferve, magreza, capítulo 16, versículo 7, isolamento social, capítulo 16, do versículo 20. Todos esses sofrimentos Jó ele passou. Ele falava assim, os meus amigos, vendo eu, passavam-se longe. Quando ele estava próspero, quando ele estava com dinheiro, quando ele estava com saúde, a casa dele com certeza estava cheia, estava com os amigos. Mas agora o estado dele, ele faz que os amigos passem dele e até ria dele, porque ele fala assim, e os meus amigos é que sorriem de mim, é que zomba do meu estado, do meu sofrimento. Porque para este homem que antes ele tinha tudo, para ele só faltou só um caco de telha para se coçar, porque segundo a história ele já não tinha unha para se coçar as suas feridas, já não tinha dente já, então ele pegava aquele caco de telha para se coçar. Então ele passou por esse sofrimento todo. Alguns falam que até ele tinha depressão, porque Jó ele falava assim, deito para dormir e vejo até o amanhecer. Então Jó, e ele também fala assim, tem uma passagem que ele também fala que o pouco que ele dormia, ele sofria ainda arrepio. Era o tipo de pesadelo que Jó tinha. E a gente vê que todos esse sofrimento que ele passou é para que nós também sejamos de exemplo. Jamais assim a gente vai passar ou passar pelas situações lá de Jó. Jó foi algo que ele passou muito pesado, mas graças a Deus que está escrito aqui para a nossa edificação. E a gente vê que Jó, ele fala a certo ponto que há o barco dele fala assim, o meu barco se faz estranho à minha esposa. Ele estava com aquelas feridas abertas, e aquelas feridas lá muitas vezes pediam, e as pessoas ali, ele se afastava dele, mas a gente vê que ele é um exemplo de adoração, de adorador. Este é o ponto que a gente pode falar sobre a paciência de Jó, podemos falar sobre a fé dele, mas também podemos falar sobre o Jó, o adorador. E faz a me lembrar sobre a oração também de Abacuque, do capítulo 7, do versículo 17, que diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja produto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produz os seus mantimentos, e as ovelhas da malhada seja arrebatada, todavia eu ficarei descontente, e exaltarei o Deus da minha salvação. Então esta é a adoração que a pessoa está disposta de sacrificar um filho. A adoração igual aquela mulher lá, cananeia, que Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, não é lícito eu pegar os pães dos filhos e dei os cachorrinhos. Mas aquela mulher chega aos pés lá de Jesus, se prostra
e adora ao Senhor. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E a Bíblia fala que no mesmo instante a sua filha foi curada. Esta é o tipo de adoração. Mesmo recebendo o não de Jesus, mas ela recebeu isso, ela correu atrás do seu milagre. E a gente vê que o diabo, talvez que diante dessa dificuldade toda, talvez que o diabo pensava que Jó iria perder. Talvez que o diabo pensava que Jó iria em alguma maneira blasfemar contra Deus. Jó ele se queixa sim do seu nascimento. Jó se queixa sim lá da sua vida. Jó se queixa sim do seu estado. Porque Jó ele questiona muito contra Deus, mas ele não peca contra Deus. Ele só questiona da sua vida, das suas misérias ali. A gente vê que Jó, no capítulo 19 e do versículo 10, ele chega a falar assim: o Todo-Poderoso me cercou, quebrou minhas forças e arrancou a minha esperança. Ele estava neste ponto. Muitas vezes nós também chegamos aqui, essa noite assim, quebrado, às vezes triste, às vezes esmurecido, às vezes sem expectativa, mas Deus está conosco e Ele pode nos restaurar. Jó estava nessa situação. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui, eu não sei, mas Ele sabe. E se desde o momento ali que só cantamos lá os louvores, se eu tivesse de não pregar hoje, se eu tivesse de ir embora, eu já tinha recebido a minha bênção, porque senti muita presença de Deus neste lugar, senti muita presença de Deus. Então Deus está neste lugar. E quando a irmã também falou sobre que orou pelo irmão, e realmente foi uma oração muito boa. Depois eu quero que o irmão medite lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 23, que eu não me engano. Lá fala sobre a oração de Jacabe. A Bíblia fala que Jacabe era o mais ilustre entre os seus irmãos e orou para que Deus multiplicasse os seus termos e que dos inimigos ele não fosse atingido. E a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração e Deus multiplicou seus termos, suas terras, suas riquezas. E aquele homem passou a ser intocável. Aquele homem flecha que desse flechada nele não atingia. Se desse tiro nele não atingia. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dele. Deus, irmão, não quer só te prosperar. Deus quer fazer você invisível entre os seus inimigos, entre as pessoas que às vezes procuram o seu mal. Deus quer fazer você intocável, porque você está aqui na mão dele. Então foi a oração que a irmã não estava orando, eu estava aqui e veio essa passagem para me passar para o irmão. Então a gente vê que diante dessa dificuldade, Jó, talvez que o inimigo, quando Jó falou assim: o Todo-Poderoso me quebrou e arrancou minhas forças, talvez ele falava assim: agora eu vou vencer. Mas lá do capítulo 19 e do versículo 25, Jó fala uma palavra que é muito poderosa. Talvez que os urubus estavam ali ao redor de Jó, talvez que só esperando que Jó morresse ali, porque segundo os contadores, as pessoas que pesquisam, que ali eles falam que Jó fedia tanto que às vezes ele atraía até os próprios urubus, as próprias árvores lá de rapina. Talvez que Jó estava só corpo e osso, que nem a Bíblia fala, e talvez ali só esperando ali que ele morresse. Mas a Bíblia fala que no versículo 19, do versículo 25, ele levanta e fala assim: eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantarás sobre a terra, e ainda em minha pele consumida, na minha carne vereis a Deus. Quando ele fala isso, ele dá um tapa na cara do diabo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus pode resolver o seu problema. Eu sei que Deus pode resolver os meus problemas. Eu sei que Deus pode curar todas as enfermidades. E a gente vê que a fé de Jó foi uma fé tão grande que lá
do capítulo 23 e do versículo 10. Jó chega para me falar algo muito bonito, mas ele conhece o meu caminho. Prova-me como ouro, nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Capítulo 15, versículo 13. Ainda que ele me mate, nele estou esperando. Isto é uma fé inabalável. É uma fé que ele não quer nada em troca. Ali o diabo foi envergonhado, porque viu que Jó era fiel ao Senhor, não pelos benefícios que Deus dava a ele, mas porque ele era fiel ao Senhor mesmo. E o que Jó, quando ele fala assim, que aquele que, aqui no capítulo 3 e do versículo 25, porque o que eu temia me sobreveio, e reserva-me aconteceu, e o que me reservava me aconteceu. O que ele tinha medo, o que Jó tinha medo? Jó tinha medo de perder a sua família. Jó não tinha nada de pegado essas coisas não. Tanto que quando ele perdeu, ele adorou o Senhor, mas ele só questionou só nessa hora. E a gente vê que lá também do capítulo 42 e do versículo 2, Jó ele chega a falar assim: e eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ali ele experimentou, Deus apareceu no redemoinho para Jó, faz várias perguntas para Jó, e Jó não pôde responder nenhuma, mas ali Jó ele fala assim: eu sei que tu tudo pode. Deus ele tudo pode, meus irmãos, tudo pode, não existe nada que Deus não pode. A irmã falou sobre a criança que estava cometida de câncer. Deus pode, eu creio que Deus vai lá e vai fazer um milagre. Deus vai curar, eu creio nisso. Nós temos que crer, nós temos um Deus vivo e verdadeiro que tudo pode. Ele pode restaurar o casamento, Deus pode fazer qualquer coisa. Nós somos muito limitados. Eu subi aqui com um coração assim, vazio de mim mesmo, mas dependente de Deus, porque até então eu tinha lido essa mensagem e falava assim: eu estou da dependência do Senhor, aquilo que o Senhor tiver de falar, e Ele fala. Eu fiz aqui um esboço aqui, mas eu nem sou muito assim de olhar esboço não, mas eu gosto muito de buscar. E a gente vê que Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda o cativeiro de Jó quando Jó ora pelos seus amigos. Quando nós oramos, Deus muda o nosso cativeiro. Deus pode mudar qualquer coisa, Deus pode mudar o cativeiro. E eu vi assim que eu estava falando sobre a morte lá de minha mãe. Eu tinha muita raiva do meu pai, eu tinha rancor lá do meu pai. Eu queria até, se o Senhor não tivesse salvado a minha vida, assim, era muito perigoso a minha vida, sabe? A questão lá do meu pai. Mas no momento que eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, Deus mudou a minha vida. E hoje eu sou muito grato a Deus pela família que Deus me deu, por tudo enquanto que o Senhor tem feito. Tenho 2 filhas maravilhosas, tenho a minha esposa, e isso é que eu faço. Tento cuidar da minha família da melhor forma que puder, porque esse é o ministério que Deus me deu. Eu acredito que esses são os talentos que o Senhor dá, porque a Bíblia fala que uns Deus deu 2, o outro Deus deu 3, mas um dia Deus vai prestar conta desses talentos. Deus me deu 2 talentos, eu tenho que prestar conta com Deus, e isso é o que eu faço. Não dá mais tempo para mim falar. Eu vou apenas cantar um pedacinho de um hino aqui. Eu ia cantar ele tudo, mas eu vi que eu ia tomar muito tempo, mas outro dia eu vou cantar ele. Aquele hino que eu só vou cantar só a estrofe, aquele de nenhuma condenação há.